eles levantaram 30 milhões de reais. Tinham uma tese clara: substituir toda a equipe criativa por inteligência artificial e escalar o conteúdo a um custo impossível de competir. Os investidores adoraram. A imprensa cobriu. O modelo parecia o futuro. Em 12 meses a empresa fechou. Não porque a tecnologia falhou, porque eles destruíram um único ativo que realmente valia alguma coisa, e só perceberam quando o ativo havia ido embora para sempre. Essa é a história de uma startup de conteúdo digital que acertou na tecnologia e errou na estratégia de um jeito que nenhuma planilha de investidor conseguia capturar. Vamos chamar de Contentflow. Uma startup de conteúdo B2B, produzia artigos, white papers, newsletters e posts de LinkedIn para empresas de tecnologia e serviços financeiros. O modelo funcionava assim: clientes pagavam entre R$8 mil e R$40 mil mensais por pacotes de conteúdo consistente de qualidade alta, com especialistas de nicho escrevendo sobre seus setores. O diferencial declarado da Contentflow era exatamente isso: especialistas, não redatores genéricos. Pessoas com histórico real em engenharia de software, mercado financeiro, saúde digital. Gente que entendia os temas por dentro e escrevia de um lugar de autoridade. Esse posicionamento havia construído uma base de 87 clientes em 3 anos, muitos deles com contratos de longo prazo, pagando por prestígio e especialização. Então os fundadores tiveram uma ideia que parecia genial. E se substituíssem esses especialistas por inteligência artificial e reduzissem o custo operacional em 70%? Poderiam escalar para 500 clientes sem contratar ninguém. A margem explodiria. Eles apresentaram o plano para os investidores. O aporte de 30 milhões de reais foi aprovado em 3 semanas. E aqui está o que aconteceu quando eles comunicaram a mudança para os especialistas e para os clientes que pagavam por eles. A reação foi imediata. E muito diferente do que os fundadores esperavam. Os especialistas foram comunicados em julho. 23 profissionais, alguns com contratos de anos, foram desligados em 2 semanas. A empresa manteve apenas um time enxuto de curadores para revisar o output da inteligência artificial. Os clientes foram comunicados na mesma semana, com uma mensagem cuidadosamente escrita sobre evolução da plataforma e capacidade ampliada com inteligência artificial. A reação foi imediata. Nos primeiros 30 dias, 6 clientes pediram para sair. A justificativa mais comum: o conteúdo havia perdido a voz. Uma cliente de uma empresa de fintech disse numa conversa de cancelamento algo que os fundadores nunca esqueceram. Antes, quando recebia um artigo sobre regulação de criptoativos, eu sabia que tinha sido escrito por alguém que entende o mercado por dentro. Agora parece que alguém explicou o tema para uma inteligência artificial e pediu para ela escrever sobre isso. É tecnicamente correto, mas eu não enviaria isso para o meu board. O NPS dos clientes caiu de 71 para 38 em 2 meses. Nos meses seguintes, o cancelamento acelerou. Os clientes que saíam eram justamente os maiores, os que pagavam R$25 a R$40 mil mensais e que tinham contratos com os especialistas mais reconhecidos. Os fundadores tentaram responder com melhorias técnicas. Fizeram fine-tuning dos modelos de inteligência artificial com o histórico de conteúdo dos especialistas que haviam sido demitidos. Contrataram um head de qualidade para revisar os outputs. Implementaram um processo de feedback loop com os clientes que ficaram. A qualidade melhorou marginalmente, mas os clientes que tinham saído não voltaram. E os que ficaram estavam monitorando cada entrega com ceticismo crescente. O problema fundamental: a inteligência artificial conseguia imitar o estilo dos especialistas até certo ponto, mas havia um tipo de insight que ela não conseguia replicar. O que o mercado chama de hot take, ou perspectiva original. A capacidade de olhar para um dado, uma regulação, um movimento de mercado, e dizer algo que ninguém ainda havia dito daquele ângulo específico. Esse tipo de perspectiva vem de experiência vivida. Vem de ter participado de negociações, de ter errado análises, de conhecer pessoas do setor por anos. A inteligência artificial pode sintetizar o que já foi dito. Não pode gerar o que ainda não foi. E era exatamente isso que os clientes de 30 mil reais mensais estavam pagando. E quando o fundo de investimento percebeu o que estava acontecendo, a pressão aumentou de um jeito que os fundadores não conseguiram absorver. Eu vou te mostrar como os últimos 3 meses dessa empresa se desenrolaram. Em outubro, 4 meses após a transição, a receita mensal havia caído de 2,4 milhões de reais para 890 mil reais. O churn acumulado era de 40% da base de clientes.
E os novos contratos que deveriam ter vindo da escala prometida? Simplesmente não vieram. A Contentflow havia destruído o que o mercado de conteúdo premium chama de marca do autor. Os clientes em potencial pesquisavam a empresa, viam que não havia mais especialistas identificáveis, e optavam por concorrentes menores que ainda usavam humanos. O fundo convocou uma reunião de emergência. A proposta, ou a empresa encontrava uma forma de recuperar o posicionamento original, ou a operação seria encerrada para preservar o capital remanescente. Os fundadores tentaram recontratar alguns dos especialistas demitidos. Alguns estavam disponíveis, mas descobriram que recontratar é diferente de nunca ter demitido. A confiança estava abalada. Os melhores já tinham vínculos com concorrentes, e o custo de recompor o time seria maior do que o original, porque agora precisavam de especialistas dispostos a trabalhar para uma empresa que havia acabado de provar que os via como dispensáveis. Em dezembro, a Contentflow encerrou as operações. Os 30 milhões de reais foram quase inteiramente consumidos. O erro da Contentflow não foi usar inteligência artificial. Foi destruir o que os clientes compravam acreditando que poderia ser replicado. Existe uma diferença fundamental entre automatizar a produção de um produto e automatizar a produção de um produto que as pessoas compram especificamente porque é feito por humanos com experiência. Para um cliente de B2B de alto valor, conteúdo especializado não é só informação, é confiança. É a segurança de que alguém que realmente entende aquele setor está colocando reputação no que escreve. Isso não é irracional. É uma forma legítima de avaliar qualidade em mercados onde o conhecimento é difícil de verificar diretamente. A lição que os fundadores tiraram e compartilharam publicamente num post que viralizou no LinkedIn depois do fechamento foi direta. Nós confundimos o que era escalável com o que era o nosso produto. O conteúdo era escalável. A perspectiva especializada era o produto. E foi a perspectiva que destruímos. Automatizar o que gera valor é diferente de automatizar como o valor é entregue. A distinção parece sutil. As consequências não são. Antes de fechar, qual é a coisa que só humanos podem criar no seu mercado? Aquilo que, se você automatizar, você não está apenas mudando como é feito, você está mudando o que é vendido? Me conta nos comentários. Porque eu acho que a maioria das pessoas sabe a resposta intuitivamente. A questão é se as empresas param para fazer essa pergunta antes de tomar a decisão. Se inscreva no canal. No próximo vídeo eu vou te contar a história de um gerente que ignorou o alerta de um analista e pagou um preço que mudou a trajetória de toda a empresa.